Eu quero só privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan News e trazer uma notícia que a gente até chegou a debater no início do programa, mas tem outros aspectos que a gente precisa repercutir com os nossos comentaristas. Apesar da Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado um pacote de projetos contra o Supremo Tribunal Federal, o plenário da Casa deve frear o avanço sobre o Judiciário. A avaliação de interlocutores do presidente Arthur Lira é que a mesa diretora da Câmara não tem a intenção, o interesse de se indispor com os ministros da Corte na reta final do mandato, que termina em fevereiro. Articulada pela oposição, essa proposta limita decisões individuais dos magistrados e dá ao Congresso o poder de derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Bem, chamar o Roberto Mota, porque esse é um assunto muito importante. A gente recebeu uma série de mensagens ao longo do programa de pessoas que se perguntam, bem, mas os deputados defendiam tanto esse tipo de mudança, qual seria a intenção da mesa diretora de engavetar em um momento como esse, em que se discute justamente a imposição de limites para os ministros da Suprema Corte? Muitos ficaram sem entender quando leram essa notícia nos portais, Mota. Eu também fico sem entender. Eu acho que quem tem que explicar são os responsáveis. Eu acho que nós temos que perguntar para eles. E eles depois têm que se responsabilizar pelo que estão fazendo. Eu só queria fazer uma observação, Caniato. Eu não acho que isso é um pacote contra ninguém e nem representa um avanço sobre o judiciário. Na verdade, eu vejo exatamente como o contrário. Essas medidas pretendem frear, de alguma forma, na medida do possível, o avanço do ativismo judicial. Essa é a grande questão no Brasil de hoje. O que é ativismo judicial para você que está nos assistindo? O ativismo judicial é quando o magistrado extrapola o seu papel. Qual é o papel do magistrado? É aplicar as leis. Ele julga, num caso concreto, ali a aplicação das leis. Alguns magistrados acham que, olha, como o pessoal que faz as leis não está fazendo as leis que são necessárias, então eu vou fazer as leis aqui. Então eles tomam decisões que, na prática, significam que eles estão legislando. Da mesma forma, em relação ao Poder Executivo, o magistrado olha para o Poder Executivo e fala, olha, o Executivo não está fazendo essa determinada coisa que ele deveria fazer. Então, está aqui uma ordem mandando o Executivo fazer as coisas. Esse pacote no Congresso é uma tentativa de encontrar um reequilíbrio, colocar cada poder na sua casinha e colocar o Brasil de volta a um caminho que até pouco tempo a gente achava que ia levar ao progresso, ao enriquecimento de todos os brasileiros. Agora, a pergunta de por que isso não vai para frente é uma excelente pergunta, mas a gente tem que fazer lá no Congresso Nacional. Pois é, microfones sempre abertos para a manifestação dos parlamentares. Você, Dávila, muito se fala, inclusive aqui no programa, sobre convicção dos parlamentares, a necessidade de ter convicção sobre aquilo que se defende, principalmente na Casa do Povo, né, no Legislativo Federal. Há algumas semanas parecia que um grupo importante, um percentual substancial da Câmara Federal defendia isso com unhas e dentes. Agora, estamos vendo que uma flexibilização da própria convicção do grupo? Caniato, quem pode dizer o termômetro do Congresso Nacional é o nosso representante do Legislativo aqui no debate, que é o delegado Palumbo, que é o nosso deputado federal. Mas uma coisa eu posso assegurar: se essa medida que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça for a plenário, ela será aprovada, porque a maioria dos deputados quer votar essa matéria. Agora, a resposta à pergunta do Mota, eu vou dar aqui, Mota, não vou guardar suspense para o nosso eleitor e ouvinte. Quem pode responder essa pergunta, o nome dele é Arthur Lira, presidente da Câmara, engavetador da matéria. Então, se você está de acordo com os deputados, quer ver essa matéria votar,
manda o WhatsApp ou e-mail para Arthur Lira, presidente da Câmara, e fala: abra a gaveta e coloque em votação, porque é isso que a maioria do povo quer. Agora você, delegado Palumbo, que é o representante do Congresso Nacional nessa bancada virtual. Enfim, esses questionamentos sobre a mudança de rota, sobre essas duas pautas que foram aprovadas na CCJ. Há alguma razão? Tem uma resposta para isso, delegado? Tem, claro que tem. Subserviência do poder legislativo ao poder judiciário. Dávila, infelizmente as pessoas não vão conseguir cobrar o presidente da Câmara, porque eu acabei de entrar na rede social dele, no Instagram, e é bloqueado os comentários. Então as pessoas não vão conseguir comentar. Coincidentemente, falamos disso hoje, né? É triste. Eu, sinceramente, eu fico envergonhado de atitudes como essa, porque, afinal de contas, eu faço parte do poder legislativo. Né? Então, se passou pela CCJ, que é a principal comissão, por que não pautar um projeto de suma importância? E não é inconstitucional, de forma alguma. Como o Dávila mesmo falou, se não está nem na Constituição, como é que eles vão falar que é inconstitucional? Não tem nem pé nem cabimento esse tipo de argumentação. E nós só estamos querendo que eles decidam através de um colegiado. E que um juiz só não pode ter um poder absoluto de dar uma canetada e fazer o que quer. Isso não pode. Isso não é democrático. Não está certo isso. Mas também não está certo o presidente da Câmara falar que vai engavetar isso, que vai deixar encaixotado, porque não quer se indispor. Não é questão de se indispor ou não. É questão de mostrar que cada poder é independente e harmônico entre si e que um poder não pode subjugar o outro, como está acontecendo constantemente, diariamente, a gente tem visto aí nos telejornais. Tiro curto, Dávila, 30 segundos. A depender de quem assumir a presidência da Câmara, esse projeto poderá ser pautado na próxima legislatura? 30 segundos. Olha, eu não acho que nenhum dos candidatos que estão sendo apresentados vão pautar esse projeto. Infelizmente, não tenho boas notícias para a nossa audiência. Acho que vão manter na gaveta por muito tempo, porque isso é abrir a discórdia com o poder judiciário. E nenhum presidente da Câmara, no momento, parece que tem disposição e coragem para fazer isso. 20 segundos para fechar, Mota, mas essa discussão não termina aqui, né? Não, como diz a filósofa americana Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de ignorar a realidade. O que a gente está vendo no Brasil é mais ou menos como se estivessem comprimindo uma mola, uma daquelas molas grandes. Você comprime, chega uma hora que não dá mais, a mola volta. Quer ficar sempre